episódio 52, ele é a imediata reação dos 3 discípulos que estavam no episódio de ontem, na transfiguração, ao evento que acabou de acontecer. A gente está em Marcos capítulo 9, versos 9 a 13, e apesar da experiência que eles tiveram ter sido uma grande revelação para eles sobre a glória do Messias, aquilo tudo não fazia sentido para eles. Eles, na verdade, se tornaram ainda mais confusos. Aqui Jesus fala para eles não divulgarem essas coisas para ninguém, coisa que eu comentei ontem que estava nos outros evangelhos, bom, tá em Marcos também, que não era para eles divulgarem aquilo para ninguém até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E isso para os discípulos era muito confuso. Jesus já tinha falado, poucos episódios atrás, que o Filho do Homem morreria, ressuscitaria, e aquilo não fazia o menor sentido para os discípulos, porque essa não era a forma que eles enxergavam o Messias. E aí eles ficam confabulando, e a pergunta que eles têm é o que Jesus queria dizer com ressuscitar dentre os mortos. Só que eles já sabiam o que o fato ressuscitar dentre os mortos o que ele representava, porque eles viram, esses 3 discípulos viram a ressurreição da filha de Jairo. Então eles sabiam o que era isso. Eles só não sabiam como isso estava conectado com a história do Messias e com a missão do Messias aqui na Terra. E aí é engraçado que a pergunta que eles fazem para Jesus não é sobre o ressuscitar dentre os mortos, mas é sobre Elias. Porque dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. E aí é uma profecia do Antigo Testamento que Elias viria antes do Messias. E aí eles estão tentando fazer sentido de todas essas coisas que são muito confusas para eles, mas só são confusas por causa dos preconceitos que eles têm em relação a quem é o Messias. E Jesus, mais uma vez, pacientemente tenta explicar para eles o que era tudo aquilo e como aquilo fazia sentido. E aí Jesus fala que Elias seria aquele que restauraria todas as coisas, e ele então complementa falando que, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que ele sofrerá muito e será aviltado, porque na verdade era essa parte que os discípulos estavam confusos, não em relação a Elias. Eles sabiam que Elias, Jesus já tinha falado que Elias já tinha vindo e que Elias era João Batista. Bom, se Elias já veio e era João Batista, né, o Espírito no sentido de a missão de Elias já tinha sido cumprida novamente através do ministério de João Batista, Jesus está lembrando que não é só Elias que foi prometido, mas que o sofrimento do Messias também foi prometido, só que eles não queriam enxergar essa parte. E aí ele fala, eu porém vos digo que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Ou seja, se Elias já veio e tudo se cumpriu conforme está escrito, então tudo que está escrito em relação ao Messias também será cumprido. Só que os discípulos não queriam enxergar essa parte. Quantas vezes os nossos preconceitos nos bloqueiam de ver de fato o que Deus quer que a gente enxergue? Jesus foi muito claro em dizer, o Filho do Homem, que era ele, vai ser morto e vai ressuscitar no 3º dia. Como já estava escrito, não era novidade, mas eles simplesmente não queriam enxergar. O que está travando a gente de enxergar a verdade sobre quem é Deus e o que isso representa de fato na nossa vida? Será que a gente está olhando para as coisas do passado que já se cumpriram, mas se negando a ver as coisas do futuro que foram prometidas? Será que eu de fato vivo de acordo com as promessas e com os ensinamentos que Jesus deu? Ou só de acordo com aquilo que combina com a minha vida ou com as minhas próprias expectativas? O convite de Jesus é, mesmo na confusão, ouça a minha voz, porque foi isso que a gente viu no episódio passado. A ordem de Deus é, este é meu filho amado, a ele ouvir. Não ouvir só de acordo com aquilo que a gente acha que vai acontecer, mas ouvir de acordo com tudo que ele diz e estar aberto à voz dele e não às nossas próprias vozes da nossa cabeça.